Olá, sétimo anos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam, tá? Aqui é a professora Eliette. Eu fiz esse vídeo, né, para poder estar desenvolvendo com vocês, né, um pouquinho de sequência. Nós vamos estar falando aqui de sequência, né, sequência recursiva, né, e de acordo com os exercícios que foi passado no centro de mídia, né, eu fiz o levantamento aqui do que mais, para fortalecer mais a explicação, tá ok? Então vamos lá, qualquer dúvida, né, depois se vocês entram em contato comigo também no WhatsApp. Então, né, o primeiro aqui, nós estamos vendo aqui, ó, sequência, né, para representar a sequência, utilizamos uma regra ou lei de formação. Pode ser de forma matemática, utilizando letras e números para representar os termos, mas também a escrita. Exemplo, eu tenho aqui, ó, aqui ele fala que tem uma sequência, ó, 2, 5, 8, 11, 14, né? Então, como que eu vou descobrir essa sequência? Neste caso, vocês têm que olhar o primeiro termo, né? Verificar, depois do primeiro termo apareceu quanto? O 5. Normalmente, galera, a sequência ela pode ser, se ela estiver aumentando, ela pode ser uma soma ou ela pode ser uma multiplicação, tá ok? Neste caso aqui, ó, como que a gente pode perceber, ó? Do 2 foi para o 5, então, olha o que ele percebe, ó, a regra, a partir do primeiro termo, obtemos o próximo somando com 3, tá? O que vocês poderiam fazer? Tendo a sequência, só verificar, 8 menos 5, 3, 5 menos 2, 3, 11 menos 8, 3. Então, vocês vão perceber que o valor da soma sempre vai ser em 3 em 3. Então, ó, 2 com 3, 5. 5 com 3, 8. 8 com 3, 11. E assim por diante, tá? Então, vocês podem fazer a descoberta pegando o último e subtraindo para verificar se vai ter uma repetição, tá ok? É uma forma de vocês estarem encontrando os termos, como que está sendo a sequência. Aqui, eu vou falar um pouquinho de sequência recursiva. O que seria uma sequência recursiva? É quando, né, um valor, ele depende do valor do termo anterior para achar. A seguir, temos uma outra sequência. A ordem. Primeiro termo corresponde ao número 5. Segundo termo corresponde ao número 7. E assim por diante, né? Terceiro termo corresponde ao número 9. A tabela representa uma sequência iniciada em 5 e os termos seguintes seguem um padrão. O termo anterior mais 2. Exemplo, né? Daí eles pedem para vocês encontrar o 9º termo e o 10º termo. Então, se vocês perceberem, ó, eu tenho aqui, ó, 5 com mais 2, 7. 7 com mais 2, 9. Então, o que eu precisaria aqui, ó? Para achar, né, o 9º termo, eu teria que saber o valor do 8º termo, da 8ª ordem, né? Então, a 8ª ordem, ela corresponde a 19. 19 com mais 2, 21. E para achar a 10ª ordem, eu preciso do 9º, né? Do valor anterior. 21 com mais 2, 23. Então, vocês perceberam? Então, sequência recursiva é quando para achar o próximo termo, eu preciso do valor anterior para encontrar este aqui, tá? Para achar o 9º, eu precisei do valor anterior, ou seja, do 9º, né? 19 com mais 2, 21, para achar esse valor aqui, tá ok? Neste caso aqui, ó, classifica a sequência abaixo com recursiva, se possível, justificando a sua resposta. Eu tenho aqui, ó, 11, 21, 31, 41. Aqui tá bem simples de entender, né? Ele tá aumentando, é uma sequência recursiva, e ela está sendo 10 em 10, ó. 11 com mais 10, 21. 21 com mais 10, 31. Se vocês pegarem 31 menos 21, dá 10. 21 menos 11 também vai dar 10. Então, né, recursiva, pois o termo anterior soma-se 10 unidades para se obter o próximo. Agora, eu tenho um outro valor aqui, ó. 8, 8, 13, 12, 13 de novo, 10 e 9. Aqui, galera, não tem sequência, então ela não tem uma sequência, tá ok? Classifique a sequência abaixo recursiva, se possível, justifique, né? E aqui tem continua, 8, 8, 13, 12, 10, 9. Não é sequência, pois não conseguimos estabelecer um padrão, uma regra para a formação. Por exemplo, 8 com menos 8 vai dar 0. 13 com menos 8, vocês percebem que não tem uma sequência aqui.
Igual aqui tem, ó. Menos 6, menos 3, 0, 3 e 6. Então, nesse caso, a gente já pode perceber que tá tendo uma sequência recursiva. Porque, ó, aqui ele tá aumentando, ó, se vocês perceberem, ó, de 3 em 3. Ó, vamos começar do final aqui, ó. 6 menos 3, né? 6 menos 3 dá 3. 3 menos 3, 0. 0 menos 3 dá menos 3, né? Menos 3 menos 3 dá menos 6. Então, ó, recursiva, pois o termo anterior soma-se à terceira unidade. Aqui, né, há uma outra sequência recursiva, né? Observe as sequências observe a sequência, né? E a figura 1 corresponde a um triângulo. A figura 2 a 2 triângulos, e assim por diante. Com 3 lados formados num triângulo, conforme a figura 1, preencha o quadro a seguir e responda quantos lados terá a quinta figura. Então, galera, ó, olha o que vocês podem perceber. A figura 1, ela tem 1, 2, 3 lados. Então, vou completar aqui. E um triângulo. A figura 2, ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados. E 2 triângulos. Então, se vocês perceberem, né, essa coluninha, ela tá sendo aqui, ó, 5, ela tá aumentando de 2 em 2. 3 com mais 2, 5. 5 com mais 2, 7. E aqui, o número de triângulo, conforme aumenta o número da figura, aumenta um triângulo. Ó, do 1 foi para o 2, do 2 foi para o 3. Então, ele quer saber a quinta figura. Então, né, 9 com mais 2, 11. E se eu tenho 4 triângulos, eu vou para 5. Se eu quisesse a sexta, 11 com mais 2, 13 lados, né? Então, seria 13 lados aqui, ó. E seria 6 triângulos, tá ok? Então, nessa imagem aqui, né, esses valores aqui correspondem aos lados. 1, 2, 3, 4, 5, aqui. E 2 triângulos. Ó, aqui a quarta figura, que é essa aqui. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados e 4 triângulos. Então, é uma sequência recursiva, porque eu preciso do valor anterior para poder, né, aqui, ó, para poder obter a outra. Agora aqui, pessoal, uma sequência em particular, a sequência de Fibonacci. Leonardo Fibonacci, famoso matemático italiano, ao final do século XII, elaborou um problema sobre a criação de coelhos e registrou que a quantidade de filhotes nascidos ao longo do período, organizando esses lados, descobriu uma sequência numérica que seguia uma regra de formação. O famoso problema sobre a criação de coelhos está representado no esquema abaixo. Explique essa sequência a partir da regra de formação. Então, aqui, ó, eu tenho um parzinho de coelho, né, um casal. Na segunda sequência, eu tenho um casal. Vocês perceberam que a partir da segunda sequência, aumentou, ó, 2. Então, o que ele fala a regra? Ó, 1, 2, 3, 5 e 8. A partir do terceiro termo, ou seja, desse termo aqui, ó, o seguinte é o resultado da soma dos dois anteriores. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Para achar, né, o terceiro termo, eu somei, ó, 1 com 1, 2. Para achar o próximo, 2 com 1, 3. Para achar o próximo, 3 com 2, 5. Para achar 5 com 3, 8, né? E achando 8 com 5, né, 13. Então, pessoal, então ele fala que a partir do terceiro termo, você soma o último com o anterior, tá? Olha o que acontece aqui. Então, neste caso, né, se eu quisesse lá, né, o nono termo, 13, né, se eu quisesse o próximo termo, não, 8 com 13, 21. Se eu quisesse esse termo aqui, ó, né, 21 com 13, 34. E assim por diante, tá ok? Então, essa é a sequência de Fibonacci, tá? Ele colocou, né, é um dos matemáticos que encontrou que através da criação do coelho, naquele período, né, teve uma sequência. Inclusive, essa sequência, ela pode ser que vai cair na prova também para vocês aí,
tá ok? Então, galera, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu vou estar explicando depois uma outra matéria para vocês, só para relembrar, porque essa matéria ela vai cair na AP de vocês. Então, para vocês estarem estudando, né, eu deixei um pouquinho aqui do vídeo. Fique com Deus, tá? E obrigada, um abraço para vocês.